queridos, graça e a paz de Cristo. Hoje, sexta-feira, 4 de julho de 2025. Estamos aqui mais uma vez para dar continuação aí ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Vamos lá para o nosso tema de hoje? Hoje é ponderação cuidadosa. O título, ou melhor, o tema, da nossa história está em Provérbios, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 13, ok? É para ler, pessoal, não é para ficar só escutando, não. Vamos para a nossa história. Você já teve uma conversa acalorada com alguém e disse impulsivamente algo ruim? Assim que as palavras saíram da sua boca, você sabia o tipo de impacto negativo que elas teriam sobre a outra pessoa. Percebeu então que havia desembainhado uma espada que não poderia mais ser recolhida. Ou fez algo, não necessariamente um pecado, só para perceber mais tarde que havia agido apressadamente e que a sua ação não poderia ser apagada. A Bíblia descreve esse tipo de comportamento como precipitação. Agir sem avaliar cuidadosamente as possíveis consequências e riscos. Embora nem tudo que é dito ou feito precipitadamente seja sempre pecado, normalmente isso demonstra a falta de sabedoria. Aí está o texto aqui de Provérbios 19:2. Envolve rapidez em irar-se, Provérbio 14:29, e é um convite aberto à vergonha, Provérbio 25:8. Há muitos exemplos bíblicos desse tipo de comportamento e suas consequências. Jafé agiu precipitadamente quando fez o voto de sacrificar a primeira pessoa ou animal que visse saindo da sua casa para encontrá-los. Essa história você vai encontrar ela em Juízes, capítulo 11, verso 31 a 39. Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Aí está em 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. A precipitação dominou Moisés e fez bater na rocha. Números, capítulo 20, verso 10 a 12. Também motivou Tiago e João a invocar o fogo contra os samaritanos. Lucas, capítulo 9, versos 53 e 54. E impeliu Pedro a cortar a orelha de Malco. Mateus, capítulo 26, versos 51 a 53. Aqui estão alguns antídotos contra a precipitação. Reconheça e submeta-se ao governo soberano de Deus. Confie em sua presença para guiá-lo e aprecie a importância do discurso e das ações ponderadas. Quando estamos cheios do Espírito Santo e experimentamos seu fruto, aí você lê lá em Gálatas 5, capítulo 5, verso 22 e 23, nosso jeito precipitado vai embora. Desse modo, como disse Tiago em sua carta, sejamos prontos para ouvir, mas demore para falar e ficar irado. Tiago 1,19. Está aqui. São as ponderações cuidadosas e temos que tomar cuidado nos nossos relacionamentos, sejam eles em qualquer lugar, no trabalho, em casa, na igreja. Temos cuidado no que vamos falar, o que vamos dizer. Eu sempre digo aqui e faço questão de repetir que nem porque existe uma verdade dentro de um contexto daquele assunto, daquela situação, que você tem que dizê-la naquele momento. Existem verdades que não pode dizer de uma forma precipitada. Porque se você for dizer a verdade, tem que entender que existe do outro lado o receptor. Aí a pergunta é, ele está preparado para ouvir essa verdade? Então temos que tomar cuidado com isso, né? Às vezes tem muitas pessoas que são mortas espiritualmente porque
de alguma forma, disseram para eles uma determinada verdade, eles não estavam preparados para ouvir esta verdade e acabaram se desviando, acabaram indo para outros caminhos e para outras situações maléficas. Toma muito cuidado com isso. O apóstolo Salomão aqui no capítulo 19, é bom que você leia ele todo, vai te dar algumas instruções sobre isso, algumas coisas que você precisa aprender, que nós assim precisamos aprender, moldar o que falamos. Eu, como pastor da igreja, já cometi muitos erros de usar palavras precipitadas e machucar pessoas. Aprendi a lição, espero que não cometa mais. Hoje tem algumas coisas que a gente procura ficar quieto, silêncio, deixa que Deus fale por nós, mas é isso que temos que fazer. Tomar cuidado quando nós termos alguma noção do que aquilo tem que ser dito naquele momento, tem que ser falado. Cuidado, até uma revelação tem que ser dosada. Eu sempre procuro dizer que os meus da igreja precisam, antes de tudo, procurar o pastor da igreja para saber que aquela revelação pode ser falada dentro da igreja. Eu fico vendo aí algumas coisas sendo ditas e já vi tantas coisas sendo faladas dentro de igrejas que não foram consultar o seu pastor, o seu orientador, aquele que está responsável pela igreja, e deram trabalho para nós. Eu tive muito trabalho já na minha vida mediante essas precipitações dentro da igreja, de achar que eu sou o profeta, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e falem coisas que não deveriam falar no momento que não era apropriado, que não era legal naquele momento falar. E a gente tem que tomar esse cuidado. Aí que entra o discernimento do Espírito, que tanto nós falamos, que tanto nós queremos aprender. O discernimento do Espírito justamente não é para discernir o demônio, não. Propriamente também, mas não é exatamente sobre isso. É discernir também no momento que vamos falar algumas coisas, mas isso só pode acontecer, como nós podemos ler aqui abaixo, quando estamos cheios do Espírito Santo. Quando pessoas se precipitam a falar coisas que não era no momento de falar, é porque é sinal que elas não estavam cheias do Espírito Santo. Então a primeira coisa aqui estão alguns antídotos, que antes de eu falar dos antídotos e de novo aqui que foi lido, eu quero aqui usar esses exemplos. O Jefité cometeu um grande erro. A primeira pessoa que eu encontrar aqui na frente, ela vai, eu vou sacrificar ela. Que apareceu a filha dele. Olha só, a precipitação levou ele a fazer. O Uzá se precipitou em segurar a arca, acabou se dando mal, morreu, né? Temos aqui Moisés, que no ímpeto da situação se precipitou e no ímpeto foi lá e bateu na rocha e não entrou na terra prometida. Temos aqui Tiago e João. Tem muito crente, eu ri naquele momento ali, porque tem muito crente assim, que querem consumir o mundo, né? E eles queriam que o fogo caísse sobre os samaritanos e consumisse eles. E temos também Pedro, que se precipitou em cortar a orelha de Malco. Eu estou para pregar sobre esse assunto já há um bom tempo, mas o tempo não nos permite. Mas vamos pregar sobre isso. Por quê? Porque o que Jesus respondeu? A mesma espada que fere, você será ferido. É assim que está acontecendo hoje. Então temos aqui alguns antídotos que precisa ser avaliado e tomarmos ele para nossas vidas. Primeiramente é reconhecer e submeter-se ao governo soberano de Deus. Primeira coisa, nós falamos aqui já sobre isso na lição passada, se me falha a memória, né? Foi isso mesmo, falamos isso ontem sobre isso. Olha só, minha cabeça está muito boa não, mas eu lembro agora que eu falei ontem sobre isso. Reveja a mensagem de ontem para poder ser complementada com a de hoje. Olha que coisa interessante, olha como o Espírito Santo trabalha, olha como o nosso Deus, o Espírito Santo, está operando em nossas vidas. Reconheça e submeta-se ao governo soberano de Deus. A outra coisa, também confie em sua presença para guiá-lo, né? Para orientá-lo naquela situação que está passando, porque tem coisas que tão absurdas que a gente tem que ter sabedoria. Pedir ao Senhor sabedoria, como diz Tiago no capítulo 1. Pedir sabedoria ao Senhor para podermos nós agirmos ou solucionarmos aqueles problemas. E a outra é apreciar a importância do discurso
e das ações ponderadas. Isso tudo deve ser feito diante da orientação e no poder do Espírito Santo. Então, o segredo qual é, queridos? É encher-nos do Espírito. Peço, Senhor, a oração, me enche do teu Espírito, Senhor. Me enche da sua sabedoria, Senhor. E assim vamos continuar e vamos prosseguir. Ok? O Examine diz o seguinte: leia Provérbio 18, capítulo 12, verso 18, e perceba qual é a metáfora ou figura de linguagem que está associada à precipitação. Eu li aqui, eu faço questão de ler, até anotei aqui para nós lermos, Provérbios capítulo 12, verso 18, diz o seguinte: olha só o que Salomão fala aqui. Palavras precipitadas são como pontas de espada, elas enfiam e machucam, mas a palavra dos sábios são remédio. Palavra de sabedoria, oh glória! Ser sábio é saber administrar uma adversidade. Então está aqui a metáfora, né, que é mencionada aqui. Vamos considerar para terminarmos? Em que situações você precisa ser rápido para ouvir e lento para falar, para se irar? O que é o momento o mais propício, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 19, é mais ouvir. Quanto mais você ouve, mais você vai ponderar a situação, mais você vai entender a situação e vai saber como resolver a situação. Então, não seja precipitado e não corte ninguém quando estiver falando alguma coisa. Deixa ele falar e depois vamos tentar pedir a sua... E nesse ouvir, nesse momento de você vai ouvir, que você vai pedir ao Espírito Santo sabedoria para poder agir. Para terminar, o que a sua precipitação revela sobre o seu relacionamento com Deus, né? Ela vai revelar alguma coisa que nós precisamos avaliar todos os dias, ok? Tá aí outra, parece que tá findando o ano aqui, né? Já passou na metade do ano, o assunto tá ficando mais dinâmico, né? É assim mesmo. Deus quer coisas boas pra gente. Deus quer nos ensinar coisas boas. Por isso que, finalizando o ano agora, vamos guardar toda essa mensagem. Se for preciso, reveja novamente e assim por diante. Deus abençoe. Até amanhã, dando continuidade aqui ao nosso 365 dias andando com Deus. Deus lhes abençoe.